Queridos, graça e paz. Aqui quem fala é o pastor Almir. Hoje, domingo de Páscoa, o dia da ressurreição de Cristo. E acredito que muitos pastores estão falando sobre esse tema. Mas tem um tema que continua nos assombrando, que é o vírus e as mortes provocadas por ele. Mas nós vamos falar da palavra de Deus, sim. Nós vamos falar da mensagem, a vontade e o amor de Deus. Nunca me passou pela cabeça que um dia eu explicaria o amor de Deus ou reafirmaria o amor de Deus falando sobre vírus e pragas. Quando a gente pensa que o amor de Deus é explícito, é visível, nos deparamos com situações, com pessoas que insultam a Deus e duvidam do seu amor. Volta e meia acontece uma tragédia no mundo e Deus é analisado. Volta e meia acontece uma tragédia no mundo e Deus é criticado, é acusado. As pessoas acreditam em coisas ou ideias que colocam Deus como coparticipante das desgraças do mundo e nos colocam como coitados, como vítimas. Quando se espalha a frase "foi a vontade de Deus", se referindo às mortes do Brasil e no mundo, eu me pergunto, será que foi mesmo? No texto João 3,16, conhecido por todos, a palavra diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acho impressionante como o povo da terra tem dificuldades de obedecer a Deus porque ele não é visível. Mas essas dificuldades desaparecem quando querem acreditar na sua participação nas desgraças do mundo. Ninguém está vendo a Deus para obedecê-lo, mas isso não é problema para indicá-lo como principal participante nas mortes da terra. Eu digo principal porque outro nome não é indicado para situações de dor, de perda e de choro. Fora Deus, qual outro nome é indicado como foi a vontade dele? Mesmo que não tenha a participação de Deus na vida de muita gente, quando o ser humano se machuca ou morre, querem atribuir a Deus. Alguém já se machucou ou morreu na terra, sendo a vontade do próprio homem ou sendo interferência do inimigo? Um só. Não se fala mal dos mortos, mas pode se atribuir uma coisa mentirosa a Deus. Eu não estou incentivando ninguém a falar mal do ente querido que uma família perdeu, mas poderíamos também não acusar injustamente a Deus. Fora os outros milhões de motivos que o povo encontra para não obedecer a Deus, essas afirmações têm afastado o povo de Deus. Como pessoas que não obedecem a Deus vão passar a obedecê-lo se Deus, nessa frase, tem uma participação fundamental na morte da sua mãe, da sua irmã, do seu pai, do seu esposo ou do seu filho? Eu acredito que muitos servos de Deus são confrontados pelas pessoas que perderam alguém para explicar a frase "foi a vontade de Deus". Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês acham que o amor de Deus acabou? Vocês acham que Deus deixou de amar as pessoas e abandonou o seu plano de salvação? Vocês acham que Deus abandonou a mensagem do sacrifício de Jesus e agora está matando as pessoas? Vocês acham que Deus não quer mais salvar, que saímos da graça para a lei, olho por olho, dente por dente? As pragas virão. Apocalipse 18, 8. Por isso, num só dia, as suas pragas alcançarão. Morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá. Pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Mas essa praga que está falando aqui no texto, não é essa praga que está no mundo. Não é a praga do Apocalipse. O texto fala em um só dia. A gente já vai em um ano e vários meses. Quando a praga escrita no texto vier, vai ser milhares de vezes superior ao que está acontecendo. Queridos, teve praga em Êxodos, com Moisés na libertação do povo. Teve pragas de lepra em 2 Reis com Eliseu. Teve pragas de lepra no Evangelho de Lucas, no tempo de Cristo. As pragas vão continuar porque continuaremos errando e dizendo que foi a vontade de Deus. Quando Deus fala em morte, tristeza e fome, é um quadro que esse panorama que nós estamos vivendo não chega à 100ª parte do que realmente será. O texto fala, o fogo a consumirá. Cadê o fogo de Deus? Será que Deus não tem poder de enviar esse fogo? Se apenas uma estrela ou lua caísse do céu na terra, todos nós morreríamos. E olhe que lá no céu não dá para contar quantas estrelas e quantos planetas Deus fez. O fato de Deus prever o futuro em sua palavra não significa que as pragas do mundo são enviadas por Deus. O fato de Deus conhecer o futuro não significa que as mortes ou o mal que aparece na terra são provenientes dele. As pragas e os vírus virão, porque o homem queima florestas, polui o mar e come animais cheios de doença. Como surgiu a AIDS? Esse vírus é encontrado em macacos e chimpanzés da África. Como surgiu o Ebola, outro vírus fulminante que matou milhares de pessoas? Esse vírus, Ebola, é encontrado em morcegos. Como esses vírus passaram para o homem? Destruímos florestas, contaminamos os mares e matamos os animais. Tanto as florestas como os mares são reservatórios de vida animal que poderiam nos alimentar. Mas como esses habitats estão sumindo ou ficando contaminados, o homem come carne de macaco e faz sopa de morcego. Besouros e escorpiões, já tem gente que come isso faz muito tempo. E pagamos o preço por isso. Quando surgiu o coronavírus? Novembro, dezembro de 2019. Tivemos o carnaval em 2020. Eita festa bonita, onde todo mundo dança, grita e cospe no outro o nome da sua escola de samba.
grita e cospe no outro a alegria de pular músicas com letras bem diferentes. Em tempos de festas, o político não é bom. Se não providenciar bandas, cantores e bebidas para o povo se divertir. Doenças e pragas, o povo só quer falar sobre isso depois dos dias de diversão. Ninguém viu ou quis ver o perigo que era tanta gente junta sem proteção. Tivemos a eleição, gente amontoada para votar no candidato do seu coração. E as contaminações continuaram. Na Semana Santa que nós estamos passando, na quinta e na sexta, a quantidade de gente na Feira do Peixe foi absurda. Parecia um formigueiro. Gente amontoada e o pior, pessoas sem máscara. Não tinha ninguém orientando ou controlando. Era cada um por si. Queridos, eu sei que as pessoas precisam trabalhar para sobreviver, mas sei também que as pessoas precisam sobreviver para trabalhar. Tem que combinar uma coisa com a outra. A necessidade de trabalhar não pode ser uma missão suicida. Por causa da falta de amor entre as pessoas, por causa da soberba e da ganância do homem, transformamos as nossas saídas simples, necessárias e sadias em viagens de medo. Medo de ir e voltar infectado, podendo morrer ou provocar a morte de quem nós amamos. Que as pessoas usem a palavra de Deus em tempos de sofrimento, eu entendo, porque a palavra de Deus é esperança. Que as pessoas usem a palavra de Deus em tempos de morte, eu entendo, porque a palavra de Deus é vida. É para isso que serve a palavra, para mostrar que nós temos um Deus, para mostrar também que a nossa ganância e a nossa desobediência traz consequências terríveis. Para mostrar um Deus que nos ama, não um Deus que nos odeia e nos mata. Queridos, se a misericórdia de Deus acabasse e Ele estivesse realmente mandando pragas para o mundo, nós não teríamos chance, nem com vacina, nem com isolamento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira foi fazer o seu Filho sofrer e morrer na cruz por nós. Por isso que mostrar uma vontade de Deus nessa desgraça que o mundo está passando é uma mentira. Quando as pessoas falarem que foi a vontade de Deus que morresse milhares de pessoas, perdendo a salvação, sem distinção de idade, sexo ou doutrina, eu vou ter que concordar com elas. Foi sim. Foi o Deus desse mundo. O Deus maligno que é o Deus dessa terra. Foi o Deus desse mundo que domina todo o poder financeiro e o poder da carne. Foi o Deus da guerra, da morte e da luxúria que tem prazer nisso. Muita gente morreu entubado sem aceitar a Deus em suas vidas. Quando dizemos que essas mortes foi a vontade do Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos dizendo para os familiares que Deus causou a morte dessas pessoas, não dando chance de salvação. Esquecemos a frase: o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Bem que Jesus disse que o seu reino não era desse mundo, porque esse mundo jaz no maligno. Queridos, a manipulação é uma coisa terrível. Líderes espirituais continuam manipulando a palavra e mentindo.
Esse mês de março de 2021, eu vi um líder espiritual falando para o povo da sua igreja para não tomar a vacina. Falou para não tomar a vacina e enfrentasse tudo com a fé em Deus. Caladinho, sorrateiramente, ele e a esposa tomaram a vacina nos Estados Unidos e faz um vídeo incentivando o povo a não tomar a vacina. Ele vai andar, pregar e mentir, dizendo que não tomou a vacina, que não pegou a doença porque tem fé. Daqui uns dias ele estará pregando o Salmo 91:7. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ele não será atingido não é porque está cheio de fé, mas é porque está cheio de vacina, enganando o povo. A gente faz o que é proibido fazer, se machuca e diz que é a vontade de Deus. A gente faz o que é perigoso fazer, se dá mal e diz que é a vontade de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Acreditar que essas mortes no Brasil e no mundo é a vontade de Deus é esquecer o significado pleno desse texto e muitos outros, onde ele, Deus, declara o seu amor por nós. É acreditar que na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, onde morreram milhões e milhões de inocentes, Deus já não amava mais ninguém, o que é uma mentira. É acreditar que em todas as desgraças do mundo feitas pelo homem, o amor de Deus acabou. Pode 1 milhão de pastores, bispos ou padres dizer que esse vírus é castigo de Deus, mas eu, um simples servo, continuo dizendo que não é. Eu não quero colocar medo de Deus em um povo quando o seu maior atributo é o amor. Essas mortes, queridos, essas desgraças, é a ação do homem contra o próprio homem, matando o próprio homem. Não confundam permissão de Deus com a vontade de Deus, pelo amor de Deus. Quando Deus lançar um fogo dos céus e matar milhões de pessoas na terra, é o Apocalipse, é a vontade de Deus. Quando o homem fizer uma besteira na terra, o que vem fazendo sempre, que mate milhares de pessoas e Deus não corrigir esse ato, é permissão de Deus. Deus pode nos livrar dessa praga se nós orarmos, mas antes de sermos atendidos, as pessoas estão jogando mais vírus um contra o outro. Orar para ser atendido, fazendo a mesma coisa ou pior, destrói a oração que nós fazemos a Deus. Deus me ama e ama você também. Nós não vamos parar de dizer isso para as pessoas. Deus continua nos amando e muito. Com o poder que Deus tem, vendo as pessoas fazer coisas erradas e atribuir esses erros a Ele e Ele não nos castigar, isso é um imenso amor. Somente com muito amor em si, o fogo de Deus ainda não desceu para consumir a todos nós. E presta atenção, queridos. A vontade de Deus é que nós sejamos santos. A vontade de Deus é que nós sejamos obedientes. Nós não nos santificamos, não lhe obedecemos, mas Ele continua nos amando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou continuar usando esse texto. Se eu não puder usar a palavra mundo, eu e você, que acreditamos no amor de Deus, podemos dizer assim: porque Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito
porque eu creio e você crê em Cristo, que não pereceremos, mas teremos a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Um Deus de amor, perdão e paz. Um Deus cheio de misericórdia. Um Deus que vê lá do alto do céu que nós não negamos o seu nome nem o seu amor, apesar de um mundo cheio de aflições. Queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu coração, em nome do seu amor, chamado Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que Deus abençoe e até a próxima oportunidade. Amém?